Brasília, a indústria portuária reuniu especialistas e autoridades do setor para debater os caminhos logísticos de todo o Brasil. Um dos principais desafios para o agro brasileiro, né? Quem conta pra gente é o Álvaro Couto, que acompanhou de perto a 4ª edição do encontro. Vamos ver. Os produtores rurais brasileiros estão produzindo como nunca, mas escoando a produção como sempre. Mais de 2/3 de tudo que é colhido no país sai das lavouras para mercados ou portos nas carretas dos caminhões. O modal, que por anos foi o principal destino dos incentivos, é considerado caro, limitado e poluente, já que a maioria dos veículos são movidos a combustíveis fósseis. Mas então, para qual modal mudar e como? Essas são as respostas que a 4ª edição do Encontro Indústria Porto 2025 busca. Caminhão foi feito para rodar em torno de 600 quilômetros. No Brasil, os caminhões giram, em média, 1.100 quilômetros por viagem. Então, é um efeito ao contrário, que a navegação de cabotagem, ela pode corrigir isso. Ela pode diminuir a quantidade de caminhão, inclusive tendo um ganho ambiental muito grande, que é a diminuição de monóxido de carbono, né? Então, a ideia hoje é que a gente leve às autoridades, como ao presidente da autoridade portuária, ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, propostas para que a gente fomente isso. O que nós precisamos hoje é colocar a cultura da cabotagem entre aqueles que demandam carga, que são aqueles que contratam carga, o que hoje não é muito utilizado. Transformar a nossa costa e rios em vias de transporte, ou melhor, hidrovias. E a cabotagem é como se fosse o trajeto de um porto a outro dentro do país. Atualmente, ela representa 11% do total de circulação de mercadorias no Brasil. A intenção do setor é ampliar esse transporte em até 800 mil contêineres anualmente, o que o governo federal estima que pode reduzir em 15% o valor do frete em até 19 bilhões de reais por ano com custos logísticos. Tudo isso com 90% menos emissões de gases poluentes. Nós precisamos desenvolver as nossas hidrovias com um regramento próprio para fomentarmos, para regulamentarmos a cabotagem, que é a distribuição da carga na própria costa brasileira. Então, é preciso um incentivo, é preciso que o Porto de Santos, que a indústria, que o governo, todos irmanados, possam incentivar para o desenvolvimento da cabotagem. Os americanos, por exemplo, já utilizam 70% das suas hidrovias como alternativa às rodovias. Além de se apresentar com mais eficiência, também é o modal mais ecológico indicado, já que a gente deixa de emitir milhares de toneladas de CO2. O Brasil já deu passos importantes nesse caminho. Em 2025, foi regulamentada a Lei BR do Mar. Ela traz estímulos ao setor aquaviário nacional e planeja aumentar o uso do modal em 15% pelos próximos 10 anos. Para o diretor executivo da Associação Brasileira de Armadores de Cabotagem, capacidade para isso o setor já possui. Cabotagem, que é o modal de transporte mais eficiente energeticamente, tá certo? Apenas 11% na nossa matriz de transporte é muito pouco. Nós precisamos aumentar essa participação. E a lei do 14.301, a lei do BR do Mar, que ainda depende de algumas coisinhas para ser efetiva, tá certo? O decreto não foi suficiente. Ele veio dar mais flexibilidade às empresas de navegação para a constituição de novas empresas ou até mesmo para ampliar o uso da cabotagem. O ano passado foram transportados 1,5 milhão de contêineres, o que é uma marca significativa, mas é pouco ainda. Nós temos condições ainda de transportar pelo menos 5 vezes isso daí. Mas o avanço da cabotagem também depende das relações internacionais. O segundo maior parceiro comercial brasileiro criou barreiras tarifárias contra os produtos nacionais. Destravar esse comércio e retomar as relações positivas entre as nações para minimizar os impactos no setor produtivo segue como prioridade para as autoridades envolvidas. Nós queremos estreitar a relação, queremos uma relação ainda mais substantiva com os americanos, debatendo novos temas. Temos aí um cardápio, uma agenda extremamente rica para ser debatida. Minerais críticos, tecnologia, biocombustíveis. Então é uma pauta muito diversa, não existe uma única estratégia, mas de uma maneira geral há uma consistência muito grande na abordagem do governo em relação aos Estados Unidos. Outros 2 encontros da indústria Porto ainda serão realizados. Em São Paulo, no dia 27 de outubro, e Recife, no dia 17 de novembro. Ao final, as propostas apresentadas pelo setor serão levadas, por meio de um documento, aos poderes executivo e legislativo.